Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Queremos cumprimentar os amados irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta manhã de domingo, hoje, dia 12 de julho de 2020, fazendo o período da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape, em Boa Viagem. Um estudo bíblico normalmente tem sido feito pelo pastor Yuri, mas hoje quem estará fazendo eu, pastor Clóvis Torres da Silva. Para aqueles que não me conhecem ainda, que têm assistido os estudos bíblicos, que tem sido feito pelo pastor Yuri, eu hoje estarei fazendo estudo bíblico e o tema que nós temos escolhido, um tema tão propício para o momento em que estamos vivendo, que é como se dará o arrebatamento da igreja. Mais uma vez colocando, como se dará o arrebatamento da igreja. Eu acredito que muitos irmãos estão interessados sobre esse tema. E evidentemente o arrebatamento da igreja necessário se faz tomar como base, como fundamento, o que diz a palavra de Deus. Tem coisas que nós não podemos tirar conclusões, mas tem ensinamentos bíblicos bem aprofundados, bem esclarecedores sobre este assunto. E o texto bíblico que nós tomamos como base é Apocalipse capítulo 1, versículo 3, tá? Mas antes deste momento de estarmos lendo o texto bíblico, vamos estar orando ao Senhor. Você que está em casa nos acompanhando, vamos estar juntos, orando ao Senhor, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente, que nós possamos assimilar este assunto, e que sem dúvida é um assunto que não é de tão fácil compreensão, mas quando o Espírito Santo de Deus abre a nossa mente, evidentemente que nós entenderemos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desse tema. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que tu estás nos concedendo. E nesta manhã de domingo estarmos juntos para aprendermos a tua palavra. Ilumina nossa mente, visita cada servo teu que está em casa, que está com o propósito de aprender a tua palavra. Queremos ser devidamente esclarecidos, ó Deus. Sabemos que estamos vivendo, Senhor, os últimos momentos na face da terra. Como nós precisamos estar conhecedores deste assunto e sempre, ó Deus, pautando a nossa vida naquilo que a tua palavra nos ensina, nos orienta, e vivemos uma vida preparada para este grande momento que é do arrebatamento da igreja. Nós te pedimos tudo isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, repetindo o tema, como se dará o arrebatamento da igreja? É uma pergunta que muitos têm feito, como se dará? Alguns têm me perguntado, pastor, como é que se dará o arrebatamento da igreja? E sem dúvida nós temos que estar tomando como base o que a Bíblia nos ensina. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, nos diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, foi o que nós lemos. Amados irmãos, o livro do Apocalipse é uma profecia enviada por Deus ao seu povo. É também um livro pastoral, cujo ensinamento encoraja, exorta e adverte a todos acerca dos últimos acontecimentos neste mundo. Apesar das perseguições e tribulações que a igreja tem enfrentado em vários recantos deste mundo, em vários países, a vitória, amados irmãos, é certa. Porque o consolo e a glória eterna
ao lado de Cristo, sempre teremos. Para os descrentes, há um convite para o arrependimento e fé, mas também um alerta para o risco da eternidade longe de Deus. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que tem a expressão Apocalipse, que significa revelação das últimas coisas. Isto é, desvendar ou revelar as últimas coisas que hão de acontecer. O Apocalipse retrata o desfecho final da revelação de Deus ao homem, através de Jesus Cristo. Agora, amados, a pergunta que muitos estejam fazendo, queiram fazer: para quem foi escrito, o livro do Apocalipse? A Bíblia é muito objetiva, o ensinamento é muito objetivo quanto aos destinatários imediatos, deste livro, tá? Então, porque foram esse livro, as cartas, foram encaminhadas às 7 igrejas da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Então, os destinatários de imediato do livro de Apocalipse, foram as sete igrejas da Ásia Menor, tá? Atual Turquia. Os cristãos enfrentavam uma perseguição hostil naquela época por parte dos pagãos, dos judeus e do imperador Domiciano. O próprio apóstolo João, que foi o que recebeu a mensagem para escrever este livro, tá? Para escrever o livro do Apocalipse, o próprio apóstolo João havia sido banido para a ilha de Patmos, Era uma ilha que servia como exílio penal dos judeus, exílio penal devido à intensa perseguição religiosa que havia. O objetivo do autor era levar encorajamento aos crentes que eram diariamente confrontados na sua fé. Os crentes eram confrontados diariamente na sua fé, E a palavra agora, escatologia, estou querendo explicar primeiramente sobre o Apocalipse. Agora, escatologia, quando se fala de escatologia, logia, estudo, escato, Ou seja, a palavra significa o quê? É o estudo da doutrina das últimas coisas, tá? Então agora vamos entrar em alguns pontos sobre o arrebatamento da igreja. Vamos tratar agora das escolas de interpretações. Existem 3 escolas de interpretações sobre o arrebatamento da igreja. Primeira escola de interpretação é pré-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento no início da tribulação. O arrebatamento acontecerá no início da tribulação, tá? Isso é a escola de interpretação, a primeira escola. Isto porque essa linha acredita que acontecerá o arrebatamento secreto da igreja e que é a segunda vinda de Cristo, Ou seja, a vinda de Cristo. Isso nós vamos depois explicar com mais alguns detalhamentos. A volta de Cristo ela irá acontecer antes da grande tribulação, ou seja, o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação. Isso é a primeira escola de interpretação, tá? Sobre o arrebatamento da igreja. Um detalhe sobre essa escola, aqueles que defendem, as correntes teológicas, que defendem que a volta de Jesus será em 2 etapas. Primeiro, no arrebatamento da igreja, eles falam, tá?
primeiro no arrebatamento da igreja e depois dos 7 anos da grande tribulação para destruir o império do anticristo. Então o arrebatamento da igreja é uma situação e depois haverá a volta de Cristo, né? Depois de 7 anos da grande tribulação para destruir o império do anticristo. Depois nós vamos detalhar alguma coisa a respeito desse ponto. A segunda escola de interpretação, ela diz que o arrebatamento da igreja acontecerá no meio da grande tribulação, ou da tribulação, pode chamar tribulação. Ou seja, essa corrente teológica, né, acredita acredita em um arrebatamento secreto. Todo arrebatamento, já diz, é inesperado, é secreto, ninguém tem conhecimento quando surge o arrebatamento. Então, o que acontece? Esse arrebatamento, e que ele se dará no meio da grande tribulação. Neste período, amados, compreendam, vejam bem, com os supostos 7 anos de duração, o anticristo tomará o poder depois da saída da igreja da terra. Ou seja, a igreja foi arrebatada, a igreja como ela vai passar por um período da grande tribulação, que compreende 7 anos, conforme escrito pelo profeta Daniel, entendeu? Então, no início da grande tribulação, alguns admitem, né? Ou seja, no meado da grande tribulação aconteceu o início. É como se a igreja vai passar por um período aqui da grande tribulação, e no meado da grande tribulação, né, a igreja será arrebatada. Então, nesta ocasião, essa linha defende, nessa corrente teológica defende que o anticristo tomará o poder depois da saída da igreja. Então, em todos tanto faz, na pré-tribulação, na mesotribulação, no mesotribulacionismo, mesotribulação, entendeu? Tá? Ou seja, a igreja vai ser arrebatada. E quem vai tomar a frente, né? Vai ser a trindade satânica, que nós vamos tratar depois aqui adiante, tá? A trindade satânica, que é o dragão, que é Satanás, o anticristo, que lá em Apocalipse capítulo 13 fala exatamente isso, o anticristo, tá? Que é a besta que sai do mar, e o falso profeta, que é a besta que sai da terra, tá bom? Agora vamos ver também pós-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento no fim da tribulação, ou da grande tribulação. Tanto alguns chamam de tribulação ou grande tribulação, mas é da tribulação. Agora vejam bem, irmãos, como se dará o arrebatamento da igreja? E essa pergunta do tema que está proposto, né? Alguém queria saber como é que vai acontecer esse arrebatamento, né? Aonde você estiver, como você estiver, como se dará esse arrebatamento? Preste atenção bem essa parte. O arrebatamento da igreja, ele acontecerá de forma repentina, inesperada, tá? Será de repentina, inesperada. Alguns textos que eu vou ler aqui adiante, tá? Diz, no caso, não abrir e fechar dos olhos. Não abrir e fechar dos olhos. Você fecha os olhos e abre, tá? É de forma repentina, é rápido, tá? Onde todos nós seremos surpreendidos, todos nós, tanto os evangélicos como não evangélicos, serão surpreendidos. Os não evangélicos, aqueles que não estão voltados para Deus, não vivem a vida de temor e obediência a Deus, claro, vão tomar conhecimento do arrebatamento da igreja. O que é que exige de nós? É estarmos devidamente preparados para esse momento, amado. Vai ser um dia de grande horror e de alegria para aqueles que vão subir, vão ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Vamos observar alguns textos bíblicos. Agora vamos começar a ler alguns textos bíblicos. No Evangelho de Mateus, capítulo 24,
versículo 27. Observe bem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Se você pode abrir sua Bíblia em casa, você pode abrir com calma que eu vou ler, tá? Nós teremos 1 hora aqui para nós tratarmos desse assunto. Já temos aí 13 minutos. Então diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já pôde ver um relâmpago, né? Aquele relâmpago clareia e rapidamente, ou seja, ele vai de um ponto a outro, né? Então sai do Oriente e vai se mostrar até o Ocidente. É numa velocidade muito rápida. Haja vista que a velocidade da luz, né, é muito forte, é muito alta, quase 3.000 quilômetros, tá bom? Então diz assim, em Mateus capítulo 24, versículo 44, também fala a respeito, né, da forma repentina, né, inesperada que acontecerá o arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que você nem espera, não está atento, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Que coisa tremenda, né, amados? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. A carta do apóstolo Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Alguém espera o ladrão chegar para roubá-lo? Não, ele surpreende. Se ele for entrar na sua casa, ele não vai avisar que vai entrar na sua casa. Então a forma é tão surpreendente assim. Nós temos que estar completamente preparados. Não adianta pensar de última hora, eu preparo. Amém, amados? Então eu vou repetir esse versículo, porque ele é bem interessante, que é o versículo 2, carta do apóstolo Paulo aos 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Agora vejamos alguns pontos sobre a situação tanto dos que estão mortos como os que estão vivos para este momento do arrebatamento da igreja. Vejamos, uma situação dos que estão vivos e outra situação é daqueles que estão mortos. Ou seja, o apóstolo Paulo ele diz, né, até um tópico que eu quero estabelecer, nem todos dormiremos, nem todos estaremos dormindo, né? Ou seja, falecemos, né, falecidos, né, ou dormindo, né? Nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. A carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53, a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, pode abrir com calma, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 53. É que eu tenho que ter um tempo para não passar de 1 hora, por isso que eu estou tentando ser mais rápido um pouco, né? Mas contanto, tendo orientação, ou melhor, tendo cuidado para que os irmãos não se percam nesse ensinamento, tá? Nesse estudo bíblico melhor. Então, 1 Coríntios capítulo 15, 51, 53, diz 51. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Paulo escrevendo aos Coríntios, tá? Aos irmãos de Coríntios.
nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos serão transformados. Vamos lá adiante, versículo 52. Ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Olha, Paulo vai repetir a forma repentina de como acontecerá o arrebatamento. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se refere aos vivos. E os vivos, né? E nós, os vivos, que ele está tratando com a igreja daquela época, né, com a igreja de Corinto, ensinando isso. E nós, ele estava se referindo àqueles que estavam naquela ocasião ouvindo esse ensinamento de Paulo. Então seremos transformados. Versículo 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo coloca de uma maneira muito clara, dá para nós entendermos bem, como ele diz, porque é necessário, né, que este corpo, se referindo até ele mesmo, este corpo, o corpo que ele tinha, né, ele estava em vida, né, este corpo que é corruptível, ele está dizendo que é corruptível, susceptível ao pecado, se revista da incorruptibilidade. Ou seja, o que é que ele está dizendo, né? É um corpo transformado, né? É um corpo, não é esse corpo que nós temos, mas um corpo transformado, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Não vão morrer mais, tanto os que morreram, depois que voltarem a ter uma vida agora com Cristo, né? Entender? Uma vida transformada, né? Para morar para sempre com Cristo, né? Então, esse corpo que foi transformado se revista da imortalidade. Amém? Os irmãos estão entendendo? Ou seja, nós não devemos, amados, ignorar ou sermos ignorantes acerca dos que dormem. Nós não podemos ser ignorantes. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Então, 1 Tessalonicenses, a carta do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não queremos, tá? Esse é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu quero ter calma para que os irmãos possam consultar até a sua Bíblia, se quiserem. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ou seja, aqueles que não têm a Cristo, estão vivendo uma vida sem Cristo, não têm esperança. Então Paulo teve o cuidado de passar esse ensinamento. Ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes ou desconhecedores, né, com respeito àqueles que dormem, que já morreram com Cristo, realmente estão dormindo, estão num local de repouso, de descanso. Então, ele fala isso para não vos entristecerdes como os demais. Ou seja, vocês que conhecem a Cristo, creem na palavra, têm uma vida voltada para Deus, sabe que o arrebatamento acontecerá, e você tem a certeza pela sua conduta, pela sua atitude como servo de Deus, o seu temor que tem levado diante do Senhor, realmente você tem uma vida de esperança, de fé, de confiança. Não aqueles que vivem no pecado, não tem uma vida de esperança, não tem. Para os cristãos, amado, o sono, para os cristãos, Paulo se prende a esse ensinamento, porque para os cristãos o sono era uma metáfora adequada da morte, era uma metáfora adequada da morte, uma comparação mental, porque o aspecto definitivo e horrendo da morte é eliminado pela certeza da ressurreição, porque nós vamos
nós vamos ter a ressurreição. Nosso corpo vai voltar, entendeu? Nós vamos ser arrebatados e vamos ter um novo corpo, que é o corpo transformado, a ressurreição. Lá em 1 Tessalonicenses, ainda, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim, ainda na carta do apóstolo Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, isso pode acontecer conosco. Paulo se referia aos cristãos daquela época, já falando que o arrebatamento poderia acontecer naquela época também, ele está se referindo a isso. Então ele diz, ora, versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15, que é isso que eu estava até lendo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Amém? Então aqui vimos uma afirmativa do apóstolo Paulo, que os salvos vivos não precederão os salvos que dormem, tá? Amados, para o arrebatamento da igreja, o Senhor descerá do céu e estará em um local que a Bíblia diz os ares. Vamos ver, né? Versículos 16 e 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos 16 e 17. Como é que estará? Aonde estará? Como Jesus estará para receber? Aonde Jesus estará para receber a igreja? Porque a igreja ela vai subir arrebatada ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Vamos ver aonde está escrito isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, olha interessante isso aqui, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o Senhor, Jesus Cristo aqui, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo agora está detalhando o ensinamento quanto aos que estão dormindo, já morreram, estão em descanso, não é isso? Então Paulo fala, aí ele vai destacando, diz, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. O versículo 17 diz assim, depois nós, os vivos, amém, amados? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glórias ao Senhor. Aleluia. Tá? Estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, tanto os vivos como os mortos, né, no arrebatamento da igreja, serão transformados e subirão juntos, concomitantemente, ao mesmo tempo, ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, só quem vai participar do arrebatamento da igreja que saberá tudo isso acontecendo. As pessoas na terra só vão perceber o sumiço de muitas pessoas, e é evidente, essas pessoas são os salvos em Cristo Jesus. Amém? Se os irmãos estão entendendo, diga só amém, diga amém, que eu quero, se for o caso, eu repetir alguma coisa. É por causa do tempo que eu estou no Instagram, não consegui acessar o YouTube, que a câmera que eu tenho não está comigo, está na igreja. Mas aí eu estou, de qualquer maneira, fazendo pelo Instagram. Amém? Agora vamos falar, se a igreja subiu ao encontro do Senhor Jesus Cristo dos ares,
a igreja vai se deslocar para algum ponto. Aonde esse ponto? Na terra não é, mas no céu. Então, se a igreja foi arrebatada, foi encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, entendeu? Então, o que é que vai acontecer? A igreja agora está se deslocando para o céu. Entendeu? Nós vamos chamar o céu mesmo, que a Bíblia fala. Então, a igreja estará indo para o grande momento, que é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, quando fala em tribunal, nós pensamos sempre em julgamento, não é isso? Mas esse tribunal é para recebimento de galardão. A sua obra, irmão, que você faz, as suas visitas, né? As suas orações, seu trabalho, a sua fidelidade com Deus, o evangelismo que você faz, a vida de comunhão, a vida consagrada, aquilo que você procura difundir o evangelho, o seu testemunho como crente, é importante isso. Isso é obra. Está me entendendo? Quando você visita alguém, quando você ajuda alguém, isso é obra. Os missionários estão lá em algum país difícil, sofrendo, às vezes passando necessidade, isso é obra de Deus na vida deles. Tá bom? Então, o tribunal de Cristo agora, para aqueles que fizeram a obra do Senhor, é importante. Por isso que não pode ninguém estar de braço cruzado, não. Não fique de braço cruzado, não. Vai orar. Desculpe, irmão. Ore por aqueles que estão necessitados. Ore por aqueles que estão precisando de uma oração. Ajude aquele. Contribua com seu dízimo. É obra, irmão. O dinheiro da igreja tem que ser aproveitado na obra de Deus. Eu falo sempre isso na igreja. O nosso propósito tem que ser sempre a obra de Deus, fazer tudo de melhor para a obra do Senhor. Agora é importante, nós vamos observar aqui um texto que estaremos lendo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você pode até preparar isso, depois Romanos, capítulo 14, 10 a 12, nós vamos estar lendo. Então, o tribunal de Cristo não é um tribunal para julgamento, mas um tribunal para recebimento de galardão. Tá bom? Então, vamos ler a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareceremos ou compareçamos perante o tribunal de Cristo. Porque importa que todos nós, esses nós aqui, os que foram arrebatados, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Claro, irmão, se você fez o bem, a obra que você fez foi aprovada por Deus, tem galardão. Mas se a obra não foi boa, foi uma obra má, entendeu? Uma obra ruim, não teve aproveitamento, evidentemente que esse não vai ter galardão. Não vai ter galardão, não vai ser expulso ali do céu, não. Não vai receber galardão, porque foi um salvo, serviu ao Senhor, foi obediente, está salvo. Agora, ele não vai receber galardão. Ficou só de braço cruzado, nunca quis ajudar, nunca quis contribuir, nunca quis, eu estou cansado, não posso, não tenho condições, priorizou o material. É um perigo, irmão. É um perigo isso. Então, se queremos receber galardão, porque o galardão vai ser importante para depois de outros momentos da vida salva, né? Já como uma pessoa salva em Cristo Jesus, uma pessoa que agora está totalmente agora sob os cuidados de Deus ali, não tem mais o risco de perder a vida eterna, tá bom? Então, a carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, nos fala isso. Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12. Amém? Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12. Diz assim, versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão. Tu, porém, porque julgas teu irmão. Importante isso aqui. E tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha como é importante isso. Gente que gosta só julgar, só condenar, é um perigo.
É um perigo, meu irmão. Dê glórias ao Senhor e comecemos a ser mais vigilantes, né? Então, porque tudo isso vai, ou seja, o Senhor vai julgar as nossas obras. Nós vamos para o tribunal de Cristo. Amém? Versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. É momento de glória e aleluia ali naquele tribunal de Cristo. Versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Você não vai prestar conta pela sua esposa, nem pelos seus filhos, não. Senhor, Senhor, não pude fazer nada. Meu filho se comportou errado, tentei. Aí é o papel, você vai levá-lo para a igreja, você vai ensinar a palavra, você vai estar trabalhando a vida dele para que ele cresça espiritualmente, para que ele esteja sempre diante do Senhor. Que alegria vai ser você ver lá a tua família toda no tribunal de Cristo. É maravilhoso, irmão. Entendeu? Agora só você sozinho, a família tiveram 10 pessoas, só você sozinho, foi um resultado ruim. E de repente o teu galardão vai depender, ou até a ausência de muitos membros da tua família foi porque você não trabalhou, não ensinou, não fez o teu papel como servo de Deus aqui na terra. Comece a pensar, irmão, teu parente, teu vizinho, teu amigo precisa ser alcançado para Cristo. E de repente você mora perto de alguém que pode evangelizar e não evangeliza. Você pode às vezes ajudar alguém. Tem gente que é agente secreto, crente é agente secreto. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele serve ao Senhor. Ele está ali, a pessoa às vezes descobre, não sabia que você era crente. Às vezes o outro também era até crente, mas todos os dois eram agentes secretos ali um perto do outro. Podiam às vezes ter momentos de oração juntos, evangelizar alguém, a vizinhança juntos. E a família, às vezes nós desprezamos a família, criamos uma indignação, algum descontentamento com algum membro da família, a gente não quer nem saber dele. Não, deixa ele lá, ele não é crente, ele precisa ouvir a palavra, você não vai, nem se importa com isso. Aí está o tribunal de Cristo que vai pegar você pelo pé. Vai pegar você pelo pé. Amém, Messias? Messias gosta dessas colocações que eu faço. Glórias ao Senhor. Vai pegar, porque nós precisamos, irmão, ter obra para apresentar ao Senhor. Glórias ao Senhor, aleluia. Agora, irmãos, para nós termos a nossa obra aprovada por Deus, para nós recebermos o galardão da nossa obra, viu, irmãos? Para nós recebermos galardão da nossa obra, essa obra tem que ser aprovada. E para essa obra ser aprovada, nós precisamos estar aqui neste mundo com prudência, sermos construtores de tudo aquilo que Deus nos responsabiliza com total prudência, buscando a presença de Deus, servindo ao Senhor, sermos prudentes, cautelosos. Amados irmãos, às vezes a gente não se preocupa com a fala que a gente tem, aquilo ali pode comprometer o nosso galardão. Às vezes um vício que a gente tem, um comportamento, às vezes a arrogância, isso pode comprometer o galardão. Às vezes o desprezo que nós damos às pessoas, o desprezo à obra de Deus, às vezes nós somos negligentes na obra, tudo isso vai prestar conta, irmão. Às vezes nós temos um horário, às vezes nós temos um compromisso com Deus, nós negligenciamos. Não, Deus vai entender. Não, meu irmão, isso aí você vai ver isso, Deus vai mostrar assim, essa obra aqui não serviu de nada. Eu vou adiantar aqui a informação, a obra que nos vai dar galardão é ouro, prata e pedra preciosa. Madeira, palha e feno não vai dar galardão nenhum para nós. Vai ser queimada. Tem obra que vai ser queimada. Tem obra que vai ser queimada. A pessoa às vezes está com um montão de obra, dizendo, fiz muita obra, está com um bocado de entulho dentro de casa. Está com um bocado de entulho na vida dele e não sabe, porque aquela obra não vai ter aproveitamento nenhum. Não, fiz muita obra. Tempo de crente não é tempo de obra, não. Tem muita gente que diz, estou 30 anos na igreja.
estou 30 anos na igreja, já fiz muita coisa. Ah, não, Deus sabe que eu sempre estive orando. Peraí, e as obras, meu irmão? Porque na hora que a gente chegar lá no céu, entendeu? Você não vai ter oportunidade de dizer assim, Senhor, olha, eu queria dar uma explicação aqui. Lá, Senhor, eu cantei no coral. Senhor, eu cantei no coral. Lá, Senhor, eu fiz parte da equipe de louvor. Senhor, eu gostava tanto de cantar o hino da harpa. Senhor, eu gostava tanto de ler a Bíblia. Você vai dizer, as obras. Não, mas Senhor, escuta, deixa eu explicar mais alguma coisa aqui. Não vai ter não, meu irmão, não vai ter essa oportunidade não. É obra. Aonde estão as obras? Aonde estão as suas obras, meu irmão? Aonde você tem, como é que você tem feito a obra para Deus? Ninguém vai escapar não, você não vai ficar nada debaixo do tapete não. Não vai ficar não, Deus vai colocar à tona as boas obras e as más obras. Deus vai colocar assim, ó. É como se tivesse uma mesa, vai colocar na mesa, essa obra aqui é boa, aproveite. Tem gente que vai ter muita obra que não tem aproveitamento nenhum. Não vai receber galardão nenhum. Entendeu? Por isso que para a sua obra ser aprovada, você tem que agir com prudência. Ser um construtor prudente, tem que agir com prudência. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, versículos 10 ao 15. No versículo 10 diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, olha o apóstolo Paulo falando, ele ensina muito a respeito disso. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Olha o que ele está dizendo. Eu lancei o fundamento como prudente construtor, que eu procurei construir na minha vida, fazendo a obra de Deus, eu agi sempre com prudência. Tem crente que só anda atrasado das coisas de Deus, só anda na contramão de Deus. Nós temos que parar de andar na contramão de Deus, porque ainda é tempo de nos corrigirmos em alguma atitude e comportamento que nós tomamos. Amado, não adianta dizer que fala muito, não adianta. Às vezes o caladinho, está lá quietinho no canto, no seu banco, não participa de nada, na hora vai surpreender muita gente. Por quê? Porque ele é um crente que tem apresentado obras para Deus, porque ele tem sido prudente, como o apóstolo Paulo está ensinando. Lancei o fundamento como prudente construtor. E ele diz ainda no texto, 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, estou repetindo porque às vezes os irmãos podem esquecer, que não está na tela, né? Ninguém está vendo a tela. Então, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 até o 15, estou lendo o versículo 10. E diz assim: e outro edifica sobre ele, o fundamento Paulo lançou, com prudência. Se ele foi prudente no fundamento, quem levantar ali alguma obra ali, claro que aquele alicerce, aquele fundamento estabelecido por Paulo, tá? Que não é fundamento dele próprio, mas proveniente de Cristo, ele lançou. O que é que Paulo adverte agora, nesse mesmo versículo? Quando ele diz, e outro edifica sobre o fundamento, sobre esse fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Qual é o fundamento para nós construirmos, para nós fazermos alguma obra para Deus? Sabe qual é o fundamento que Paulo está apontando aqui? É Cristo. É Cristo, entendeu? Porque ele diz aqui, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. O fundamento não é dele não, o fundamento é de Cristo, ele lançou. Quando você prega a palavra, meu irmão, alguém, você está lançando o fundamento. Você está ensinando a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, estudar. Eu estou pensando como a gente pode trabalhar mais na igreja com estudos bíblicos. Nós precisamos aprender, isso até uma advertência, até uma palavra colocada pelo os irmãos Messias e Valéria, e outros irmãos também têm falado, como nós precisamos estudar a palavra. Amém? Pode dizer o amém aí, diga o amém. Glória ao Senhor.
Então ele diz: porém cada um veja como edifica. Não é de forma atabalhoada, de qualquer maneira, negligente, não. A coisa de Deus é séria, irmão. Porque nós vamos para o tribunal de Cristo. Entendeu? O primeiro crivo que nós vamos passar é o arrebatamento da igreja. Primeiro crivo. Temos que estar bem. Não podemos estar vivendo a vida de mentira, de engano, não. Porque não passa no crivo de Deus, não. Muitos não vão passar no crivo de Deus, meu irmão. Eu estou sendo muito autêntico nesse estudo. Eu gosto de expositar com essa liberdade que eu tenho de expositar qualquer estudo bíblico. Eu gosto de conversar com a igreja, eu gosto de conversar com você que está aí atento. É lamentável que você não pode nem estar perto de nós ali, debatermos alguma coisa, mas nós precisamos, amado, entendeu? De estar devidamente atento, sermos prudentes, cautelosos, vigiarmos a nossa fala, vigiarmos o nosso andar, entendeu? Andarmos em conformidade com a palavra, agirmos com fidelidade. Às vezes a gente quer se defender com a mentira, com a palavra, aquilo vai tudo pesar no tribunal. No tribunal de Cristo todo mundo vai ver que a coisa não foi boa. Amém? Glórias a Deus, amados irmãos. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse diz isso. Ser fiel. A carta às igrejas, quando fala às igrejas, 7 igrejas da Ásia, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então só vamos para o tribunal de Cristo depois de sermos aprovados por Deus, passarmos pelo arrebatamento. O outro crivo você vai ter, que é o crivo dos galardões. Mas só que você está ali no seu cantinho, não vai perder não. Você de repente vai tá pensando que tem muita obra que fez para Deus, começa a avaliar, vai para a Bíblia. Veja o que a Bíblia ensina e começa a ver o que a Bíblia está ensinando para você corrigir. Será que isso aqui que eu estou fazendo está agradando a Deus? Aí você, em vez de evangelizar, você está sendo com grosseria dentro da sua casa, não trata bem a esposa, isso é obra ruim, isso aí vai pesar. Amém? Ou até às vezes você quer fazer o evangelho à força. Não, nem é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Tudo é pelo Espírito de Deus, quem conduz. Nós temos que estar disponíveis para Deus nos usar e fazermos a sua obra. E fazendo a obra com essa disponibilidade, com essa voluntariedade que é da entrega de você mesmo para Deus. Você está dizendo assim: Senhor, eu estou entregando esse homem aqui para a tua obra. Quando você entrega, você tem que agora ver o que a palavra de Deus requer de você para você trabalhar. Não fica pensando que você vai ter nome de crente e acabou. Pode nem passar no crivo do arrebatamento. É um problema, irmão. Por isso que a gente tem que fazer uma analogia na nossa linha de conduta como servo de Deus. Amém? Vamos ver o versículo 11, que diz: ninguém pode lançar outro fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento para a realização das obras. Então Paulo já trata antes desse versículo, agora ele vai tratar no versículo 11 com mais detalhamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Ninguém pode lançar. Tem gente querendo lançar o seu próprio fundamento. O fundamento é Cristo. Tem gente inventando a roda, inventando coisa dentro da igreja. Não precisa inventar, tudo está na Bíblia. Temos que ter doutrina na igreja, mas a doutrina tem que ser bíblica, não é costume, não é linha, isso pode e não pode. Quem vai dizer o que pode e o que não pode é a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos inquieta para isso. Sabe o que é que Deus quer de nós hoje? Muito, é santidade. Nós precisamos de uma vida de santidade, de uma vida de propósito com Deus. Às vezes as pessoas ficam muito presas ao lazer. Eu estou com a cabeça quente. Não, vai orar. Tiago fala isso. Está alguém atribulado? Está alguém nervoso? Está alguém inquieto? Vai orar. E a Bíblia diz, Tiago diz no capítulo 5, e a oração da fé, quando é doente, vai curar o doente. E assim por diante. Entendeu? A oração da fé. Então, se tem alguém nervoso, ora ao Senhor, dobra o joelho.
clama ao Senhor, pede para Deus dar graça a você, para você suportar as aflições deste mundo sem agir com imprudência, com inquietude, com descontentamento. Só tem calma e tranquilidade aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos ler. Ou seja, versículo 11 falamos: ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Cristo. Amém? Versículo 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Vocês observaram quantos tipos de obra tem aqui? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 3 são aproveitáveis e 3 lixo. 3 são aproveitáveis. 3 é acumular entulho na vida espiritual. O que é que nós temos que ter? Cuidado. Viver não é medo. Cuidado não é medo. Prudência não é medo. É zelo. É estar fundamentado num propósito com Deus. Entendeu? Então temos que ter o devido cuidado. Será que a obra que eu tenho feito, Deus tem se agradado? Será a forma como eu faço, para Deus está agradando a Deus, com contenda, com divisão, com briga? Cuidado. Só estou querendo ensinar a palavra de Deus. Amém? É muito importante, irmão. Eu tenho uma palavra comigo. Isso é na família, isso é na igreja, isso é no trabalho. Não brigam 2 quando não quer. Às vezes, irmão, se você se sente, às vezes, a tendência da carne é querer tomar satisfação de alguma coisa. Mas isso é uma prova que quando nós queremos tomar satisfação pela natureza humana, isso é sinal que nós precisamos crescer mais espiritualmente. Eu tenho vivido isso. É sinal que eu preciso orar mais. É sinal que eu preciso ser mais quebrantado. É sinal que eu preciso viver mais a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza, e nós temos que viver essa certeza, de que você é parte integrante do arrebatamento da igreja. Muitos dizem que são, mas não são, pela conduta que tem levado. Tem plantado tudo material. Só pensa na mansão da terra. Não pensa na mansão do céu. Você é temporariamente cidadão da terra. Você vai ser para sempre cidadão dos céus. E a Bíblia diz isso. Você é cidadão do céu. Você tem que trabalhar a tua vida, Será que eu sou? Quando alguém pergunta, a resposta está na Bíblia. Será que eu sou salvo? Será que eu vou ser arrebatado? Vou estar incluído no arrebatamento? Nunca tenha essa dúvida. Tire essa dúvida da sua cabeça. O que você precisa é pautar sua vida nos ensinamentos da palavra de Deus. Como é que eu devo andar na presença de Deus? Como é que eu devo servir ao Senhor? Como é que eu posso estar diante do Senhor? É isso sim. Eu tomo satisfação mesmo. Eu não aceito, não fico calado mesmo. Perde. Vai perdendo. E o galardão? E as obras que você quer apresentar a Deus? Não chega lá no céu com um bocado de entulho não, que não vai servir não. Vai pesar, você vai levar. Mas chegando lá, isso aqui é lixo. Isso aqui é lixo. Isso aqui não tem aproveitamento não. Você vai entrar no céu com um saco cheio de obra. Pesado aquele saco. Aí vamos conjecturar aqui uma ilustração, Aquele irmão com aquele saco de obra, entendeu? Pesado, carregando. Claro que ninguém vai sentir peso, estou conjecturando. Então, carregando aquele saco nas costas, e quando chega, abre, tudo obra, palha, feno e madeira. Não tem aproveitamento nenhum. Amém? Faltando cerca de 7 minutos para nós encerrarmos. Estamos chegando já à conclusão desse assunto, tá bom? Então, versículo 12 diz: contudo, se o que alguém edifica,
sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um. Não adianta, não, vai ser manifesta a obra de cada um naquele grande dia, pois o dia a demonstrará, vai mostrar quais foram as suas obras, entendeu? Porque está sendo revelada pelo fogo. O fogo é que vai queimar a obra. Bota a obra aqui no fogo. Fogo lá do céu, evidente, né? Então bota a obra aqui no fogo. Aí quando botar aquele saco de obra, bota ali. A obra que queimou, irmão, não tem aproveitamento nenhum, é lixo. Vai queimar lixo. E diz ainda o versículo 13: e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Aleluia! O fogo vai provar, meu irmão, vai provar essa obra. Glórias a Deus. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, sempre Paulo está apontando para o fundamento que é Cristo. Tem gente, irmãos, ensinando coisa que não está fundamentada em Cristo. Tem gente levando uma vida cristã que não está fundamentada em Cristo. Se acostumou a ser crente. Tem um costume de crente. Diz que é crente, mas não está fundamentada em Cristo Jesus. E essa obra, aí quando se trata da obra, pior ainda. Então, se permanecer a obra de alguém, versículo 14, repetindo, que sobre o fundamento edificou, o fundamento é Cristo, edificou aonde? Em Cristo. Esse receberá galardão. Oh, aleluia! Começa a preparar, irmão, esse momento de você ser galardoado lá no tribunal de Cristo. Receberá galardão. Aí vem o versículo 15, que é triste para muitos. Se a obra de alguém se queimar, se a obra se queimar, sofrerá ele dano. O dano, irmão, é perda. Não vai ter o galardão, é perda. Perdeu o galardão. Perdeu o prêmio. Perdeu a recompensa. Mas tem aqui um adendo maravilhoso. Mas esse mesmo que não recebe galardão, o apóstolo Paulo está dizendo nas entrelinhas, né, parafraseando, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, ele vai continuar como salvo. Amém? Então, irmãos, podemos concluir esse texto. Podemos concluir melhor esta mensagem, tá? Até pensei, não sei se tem muitos irmãos assistindo, abordar esse tema com mais algum detalhe, porque o tempo aqui, embora foi um tempo até bom, né? Mas é um estudo bíblico, a gente aborda com mais detalhamento o estudo, tá bom? Então, concluindo, o Apocalipse, amado, é um convite para se conhecer mais a Cristo, para se voltar mais para Ele, é um convite, é um alerta, entendeu? Tá? Ou seja, conhecer mais a Cristo, testemunhar dele ao mundo e estar preparado para a sua vinda. O Apocalipse é isso. Amém? Temos na Bíblia a preciosa revelação do Pai e tudo o que precisamos saber sobre os tempos finais aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, amado. Que o Senhor renove as nossas forças, que os nossos olhos estejam voltados para o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Oremos. Pai querido, nós te agradecemos por esse estudo, pelo que nós temos aprendido na tua palavra. Abençoe cada servo teu que atentamente pôde, Senhor, acompanhar, pôde estar participando conosco desse estudo bíblico, Senhor. Porque a ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado por este momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Glórias ao Senhor.